que a gente diz. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje reunidos porque é muito bom estar na casa do Senhor, né? Amém. Aqui o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. E nós queremos declarar a vocês que nós estamos muito felizes com o que Deus vai fazer. Amém. Amém? Amém. Deus, Ele é fiel em todas as suas promessas. E nesse final de semana, nessa semana toda, nós tivemos o Congresso de Porto Seguro, que é um congresso desde o ano 2000. E ele tem uma duração longa. No sentido assim de que há 24 anos esse congresso ele tem sido feito no sentido de profetizar sobre a nação para que realmente Deus seja resgatado, vamos dizer assim, no sentido de fazer com que as pessoas conheçam o reino de Deus e a sua justiça. E nós sabemos que aprendemos, eu pelo menos aprendi, que muitas coisas que nós queremos ver acontecer, elas começam na política. Elas têm a ver com política. Eu nunca pensei isso, mas hoje eu tenho esse entendimento de que é Deus que coloca os reis e é Ele que tira os reis e Ele que faz todas as coisas. E eu creio que a grande proposta do Congresso Resgate da Nação, lá em Porto Seguro, é justamente fazer com que a gente tivesse esse entendimento de que nada se pode fazer se nós não plantarmos políticos cristãos. Nós precisamos ter políticos cristãos. Nós não podemos colocar outro tipo de liderança sobre nós. Nós não podemos colocar o espinheiro sobre nós, porque senão nós vamos ter muito trabalho, como já estamos observando. Mas isso aí é por pouco tempo. Amém? Eu e o Enéas assistimos todas as ministrações do Congresso de Resgate da Nação e fomos muito abençoados. E uma coisa que me tocou muito é que foi falado muito sobre o mover profético, que nós temos na visão celular. O pilar da visão celular é o mover profético e o mover apostólico. Mas o apóstolo René, ele disse que ele é mais profeta do que apóstolo. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele é apóstolo e profeta também. Mas ele disse que ele tem um veio profético muito forte. E depois de tudo que nós vimos lá, eu e o Enéas, o que mais me chamou a atenção naquele congresso foi o seguinte: a apóstola Esther Amazonas, ela foi usada por Deus para liberar uma palavra profética. E quando ela disse aquilo, eu me arrepiei todinha. Porque eu pensei assim, Deus começou a mover as águas. Vocês não estão sentindo algo estranho acontecendo no Brasil? Não? Eu estou. Deus está movendo as águas. E tudo começa na política. Mas o que a apóstola Esther Amazonas comentou? Profetizou. Ela foi usada pelo Espírito Santo para profetizar sobre o que vai acontecer. O profeta fala, é isso, né? Ele anuncia algo que vai acontecer daqui para frente. Certo? E ela disse o seguinte, que vai ter um mover profético muito forte na nação brasileira, que esse mover profético vai atingir toda a América Latina, vai subir para os Estados Unidos e vai se fixar em Dallas, no Texas,
E depois ele vai se estabelecer, ele vai chegar aos muros de Jerusalém. Olha que palavra, gente. Que palavra profética tremenda. Mas o que mais me arrepiou nessa palavra profética liberada foi que o mover profético, sobrenatural, que vai envolver o M12, que nós estamos juntos, começará, sabe aonde, irmãos? Na Argentina! Argentina! E vocês não, eu acho que vocês não captaram o que eu disse. Eu acho que vocês não estão sabendo de algumas coisas. Gente, sabe quem é que tem a entrada para a Argentina? Ministério Shalom, apóstolo Enéas e apóstola Raquel, e toda a região apostólica. Nós vamos começar na Argentina. Vocês não ficam maravilhados com isso? Então, assim, a gente olhando fica pensando assim, meu Deus, isso é uma coisa louca. Mas eu sei que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele vai cumprir. E nós vamos ser usados, vamos aproveitar nossos irmãos que falam espanhol e vamos entrar na Argentina. Não sei como vai ser, irmãos, mas nós vamos estar nessa carruagem de fogo aí. Nós vamos entrar porque nós pertencemos a este reino maravilhoso que é o reino de Deus. Amém? Eu gostaria de ler uma palavrinha rápida aqui. Eu amo Isaías 61. Isaías 61 é um livro, é um capítulo da Bíblia que fala sobre a nossa missão aqui. A nossa missão aqui na Terra. Diz assim, ó, é a mesma missão de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, alguém tem algum discípulo de Jesus aqui? Amém. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que mergulhar nessa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre ti? Amém. Pois então, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Nós somos esses carvalhos de justiça plantados para que a gente possa trazer a alegria para aquelas pessoas que não têm mais esperança. E eu acho que a gente tem que reavivar essa chama de evangelismo dentro de nós e dizermos assim, qual é a minha missão? A minha missão está aqui, em Isaías 61, do 1 ao 4, e dá para ir mais longe. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então essa é a nossa missão, irmãos, e não é pouca coisa. Mas para que a gente possa cumprir a nossa missão, eu creio que a minha amiga Aline Barros, que ela nem sabe que ela é minha amiga, mas eu considero, ela diz que a gente não pode viver pelo que a gente vê. A gente tem que viver
pelaquilo que a gente crê. Porque é pela fé que nós vamos gerar essa atmosfera de mover profético que alcançará as nações da terra, alcançará a América Latina toda e nós vamos ver a glória do Senhor. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês como igreja, que nós temos palavras de boas novas, boas notícias. Isso que aconteceu no congresso lá em Porto Seguro é uma boa notícia. Olha, choveu lá, caiu chuva, mas assim, ó, não olharam as tempestades e nem os ventos. Eles saíram dessa forma, fizeram aquilo que eles sempre fazem todo ano, que é aquela passeada. O Maurílio foi uma vez com a gente, uma marcha para Jesus, uma marcha de resgate da nação, e debaixo de chuva. E eu aprendi uma coisa, que a gente não pode olhar as tempestades e os ventos fortes. Porque sempre as tempestades e ventos fortes vão tentar nos parar. Mas nós não podemos parar, porque nós somos superiores a isso. Eu aprendi com meu amigo aqui, o meu marido Enéas, que todo militar ali, o nosso irmão é militar também, diz que o militar, ele é superior ao tempo, não é? Então, se chover, o militar vai para a chuva. Se chover, o militar vai, não sei. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, nós também somos, né, resistentes a essas coisas. Nós somos superiores às chuvas e às tempestades. Amém? Então, peguem essa palavra, anotem o dia, porque vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui esperando Jesus voltar? Amém. Está esperando ele voltar? Ele vai voltar, claro. E a gente precisa estar preparado, né? Sim. Não perguntar se está preparado. Mas eu creio que nós estamos aqui nos preparando. Sim. Amém? Amém. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
nessa noite, nossa adoração. Em nome de Jesus, nós acessamos o teu trono com louvor, a tua adoração. Palavra, Senhor, de gratidão, um coração agradecido voltado ao Senhor. Nós estamos muito felizes, Senhor, nessa noite, de celebrar um culto a Ti. Esse culto é Teu, ele não é nosso, é um culto nosso a Ti, Senhor. Receba, Senhor, louvor, adoração, ação de graças. Receba, Senhor, o nosso coração alegre na Tua presença. Que suba, Senhor, esse culto, que suba essa adoração como aroma suave, Senhor, nas Tuas narinas. E, Senhor, fala conosco nesta noite. Aviva o Teu povo, Senhor. O Senhor tem prometido coisas tremendas, Senhor. O Senhor tem prometido coisas tremendas, Senhor. Lava as nossas vestes do sangue do Cordeiro nessa noite. Enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso corpo, Senhor, de saúde. Nossas emoções sejam saudáveis. Na Tua presença, Senhor, não há dor. Na Tua presença não há enfermidade, Senhor. Na Tua presença não há tristeza, Senhor. Receba, Senhor, nosso louvor. Tu és, Senhor, um Deus tremendo. E nós Te louvamos nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aplaudir o crente, né? Aleluia. Bom ver vocês, viu? Sentem, por favor. As crianças vão passar? Sim. As crianças vão querer ficar aqui hoje. Estão com saudade de mim? Não, Davi? Não, Davi está com saudade. Aqui é a capital do Estado. Ah, sim. Então, eu fico só capital dos blindados. Aleluia. Aleluia. Deus tem promessa para nós, também. Shalom, graça e paz, né? O povo que está em casa também, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Eu acredito que nós vamos sair deste culto de uma maneira diferente, já pelo louvor, pela adoração, pelas palavras que foram ditas aqui. Bem, quando quem sente isso, bem, Deus tem falado muito comigo e eu espero ser rápido para poder realmente transmitir para vocês tudo que Deus tem falado nesses dias para mim, né, para eu então falar com vocês nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Amém. Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Amém. Amém. Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Amém. Glória a Deus. Diz aí, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Amém? Mas muitas vezes nós não acessamos os milagres por algumas coisas que eu quero falar com vocês nessa noite. Amém? Eu quero compartilhar com vocês. Eu compartilhei uma vez aqui com vocês sobre gratidão. Quantos lembram disso? Amém? O ambiente do céu é um ambiente de gratidão. Então tem que ser grato, grato por tudo. A Bíblia diz: dai graças por tudo. Eu estava semana passada aqui lesado, ainda estou com uns pontos na boca, estava difícil de ficar em pé, mas eu estava aqui. E Deus me recuperou. E é assim que é. Tá? Então, nós não vamos ficar isentos de algumas coisas, mas nós temos que dar graças a Deus por isso. Ele me deu o melhor tratamento. Ele me deu o melhor dentista. Eu acho que o melhor dentista de Santa Maria para cuidar dos meus dentes. Olha só. Um lugar assim que, se eu fosse fazer em outro lugar o tratamento que eu fiz, eu ia levar não sei quantas semanas, porque eu já tinha feito algum tratamento nesse sentido. Vai lá, abre, manda para o laboratório fala não sei o que, aí vem, dá umas semanas. Em 1h30 eu saí pronto, claro. Estou aqui com uma renda aqui de pontos dentro da minha boca, né? Vai sair pronto, quarta-feira eu tiro os pontos em nome de Jesus. Milagre! Milagre! Eu vejo como milagre. Hoje nós levantamos. Milagre! Amém. Hoje nós nos alimentamos. Milagre! Eu tenho visto relatos de pessoas que não têm uma refeição um dia. Come assim alguma coisinha. Como é que sobrevive? Ou uma refeição, ou o pai e a mamãe que dão para os filhos e ficam olhando os filhos comer. Nós comemos demais. Nós temos que estar cuidando ali, tirar o açúcar, tirar a farinha branca, tirar o sal. Então a gente tem que estar cuidando de alguma coisa. Amém?
mas nós vivemos debaixo de milagres. Nós temos que enxergar isso. Amém? E essa atmosfera que eu quero falar para vocês. Deus tem um milagre para a tua vida. Amém. Recebe. Eu recebo. Deus tem um milagre para a tua vida. Talvez tu não enxergue, não precisa, tá? Deus está me abençoando tanto, não precisa, né? Mas tem alguma coisa aí que precisa ser mexida. E eu tenho que gerar uma expectativa. Então, pensa aí, o que tu quer de milagre? Porque assim, aquilo que nós falamos, e principalmente nos cultos, na presença de Deus, aqui Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então, no estar na presença do Senhor, Ele vai fazer alguma coisa. O desejo do teu coração, Ele fará infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Pense no céu, pense nas vestes brancas, né? A primeira canção que nós cantamos ali, Ele está conosco, Ele nos dá vitória sempre. Amém. Amém? E nós temos que olhar para a Bíblia, nós temos muitas referências. Você vai me ajudar com a Bíblia? Então tá bom. Nós temos que olhar para as Bíblias, os grandes homens de Deus. Eu gosto disso, né? Mas eu sou assim meio estranho nesse sentido. Então olha assim para Josué. Queria ser como Josué, mas eu posso ser melhor. Posso ou não posso? Posso? Pode. Posso. Josué fez uma coisa que eu não faria. Moisés morreu, Josué ficou chorando 30 dias. Não ficaria. Não ficaria porque o discipulador dele disse para ele: tu vai assumir o meu lugar. Não disse? Disse ou não disse? Está na tua Bíblia. Ele falou: tu vai assumir o meu lugar. Então eu dava uma semana para Moisés. Uma semana eu levantava e eu começava a caminhar. Vocês entendem isso? Moisés. Queria ser igual a Moisés? Libertador, né? Olha, a vida de milagres de Moisés, mas eu não faria uma coisa que ele fez. Quando Deus chama ele, ele diz: eu não sei falar. Não sabe falar, aprende. Vocês entendem isso? Então, se pegar todos os homens da Bíblia, vai chegar alguma coisa que tu não vai fazer. É ou não é? Tem as mulheres também, tem? Tem as mulheres. Esther começaram a apertar, disseram que ia matar os judeus, e a Esther estava lá no palácio, né? O que ela diz? A primeira coisa ela fala: não, peraí, né? Isso aí é com os políticos, não sei o quê. Aí Mordecai vem e diz para ela: olha, tu vai morrer. Vocês entendem isso? Nós temos que ter uma postura diferenciada para esses dias, porque Deus vai fazer coisas inimagináveis. Por mais que tu tenha assim necessidades, quantos querem ver toda a família salva? Todo mundo, né? Ore, Deus vai salvar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, a tua casa, a tua parentela vai ser salva, não adianta. Vocês entendem isso? Sim. Isso é certeza, tem que andar, tem que pensar assim, ó. Eu oro pelos meus netos. Minhas filhas não são casadas ainda. Eu oro pelos meus netos. Tem que orar pelos genros. Eu oro pelos genros. Serão homens de Deus, homens do altar. Meus netos serão do altar. Meus netos serão da casa do Senhor. Nenhum será desviado. Nenhum da minha descendência será desviado. Até os animais são convertidos. A minha canelinha, ela vem e faz devocional nos meus pés. Mas como? Tem que converter. Os cães ficarão de fora, mas eu acho que vai ter um espacinho para ela. Vocês entendem? É uma mentalidade. Foi aquilo que a apóstola ministrou semana passada. O que ela ministrou semana passada? Quem lembra? Shalom, bem-vindo. Quem lembra? Eu não participei, mas renovação da mente. Renovação da mente. Nós temos que renovar nossa mente. Deus tem algo sobrenatural para nós. Mas a gente fica pensando o quê? Eu não sei falar. Eu estou de luto. Eu estou com um problema no dente. Não vou no culto. Vocês entendem? Então nós temos que mudar isso. Porque isso nós cantamos ali: os seus olhos têm fogo, os nossos olhos têm fogo, né, para incendiar os irmãos para vir estar aqui com a gente. Por que tem gente que não veio?
Porque não tem fogo nos olhos. O nosso Senhor tem fogo nos olhos. E o fogo nos olhos faz incendiar o povo. Isso é contagiante. O Evangelho é contagiante. Eu perguntei, na última vez que eu ministrei, lembra da experiência que teve com Jesus? Foi impactante. Se não foi impactante, não foi com Jesus. Eu lembro dos sonhos que eu tive. Eu lembro das experiências que eu tive. Eu ouvi a voz do Senhor. Mas eu não tive isso. Busque. Diz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O apóstolo disse que ouviu a tua voz, eu quero ouvir também. Tu acha que tu é diferente de mim? Ele não vai falar contigo? Ele não vai te dar orientação, né? Mas nós temos que separar então um tempo para isso. Amém? Mas milagres, eles são gestados. Tu pode fazer a experiência depois. Então, eu vou falar sobre 3 coisas e aí tu encaixa nos milagres. Ok? Quando tu lê a Bíblia, que tem um milagre, eu posso falar sobre milagre, tu vai ver aquilo que eu vou falar contigo nessa noite acontecer. Amém? Vamos fazer esse acerto? Amém. Eu queria ler o início ali do Salmo 103. É muito interessante isso. Uma vez a gente estava conversando e aí nós falamos sobre, quando eu estou muito cansado, eu começo, Senhor, eu te abençoo, né? É possível nós abençoarmos a Deus? Sim ou não? Estou tão cansado, andando de madrugada, passando de 1h30 de oração, eu já estou meio com Senhor, eu te abençoo. É possível ou não é possível? Abençoar a Deus. Eu te perdoo, Deus. Perdoar é meio difícil, né? Porque não tem que perdoar. Mas bota aí Salmo 103, eu quero que vocês trazer um novo entendimento para vocês. É possível sim. A gente vai ver o salmista dizendo isso. Minha versão diz, bendize ao Senhor, né? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. 2, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todos os seus... Até aqui, tá? Mas ele vem falando, bendiga ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Quem bendiz alguma coisa, ele é um abençoador. Quem bendiz alguma coisa, vou bendizer a minha esposa. É uma mulher virtuosa, é uma mulher, que sabe, ela é fora da curva. Eu convivo com ela há bastante tempo. Estou abençoando ela, né? Essas palavras atraem um milagre. Ela vai ficar menor. Amém. Jó 2, 9 e 10. Só para exemplificar, para a gente encaixar aqui na atmosfera. Jó 2, 9 e 10. Jó. Só Jó. Jó 2. 2. Não é 9, é 2. 2, 9. 2, versículo 9. Isso. Então, sua mulher, aqui está falando quando Jó, então, fica cheio de chagas, aquela coisa toda, né? Não sei como é que a mulher não botou veneno na comida dele, né? Mas ela vem e fala, tem essa fala com ele. Então, sua mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Então tem abençoe, bendiga e tem amaldiçoe, certo? Deus ele coloca isso. Escuta, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Nós somos da bênção ou da maldição? Da bênção. Então nós temos que abençoar, tá? O outro 10. Ele respondeu, você fala como... A minha versão é, você fala como uma louca, mas insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal. E não o mal, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios diante do Senhor. Vocês entendem isso? Entendeu? Nós estamos chegando na atmosfera para milagre, tá? O que aconteceu com Jó no final do livro? Alguém lembra? Eu lembro. O que aconteceu? Ele foi restituído. Tudo que foi roubado, tudo que foi levado, tudo que o inimigo, que Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida dele, ele recebeu de volta e dobro.
Então, ele era rico, ficou riquíssimo. Amém? Atmosfera. Foi um milagre ou não foi um milagre? O que aconteceria contigo se tu passasse por aquilo que Jó passou? Meu Deus! Tem gente que diz, eu queria passar. Não faz isso, não seja tolo, não faça uma oração dessa. A coisa foi bem terrível. Ele era um homem bem... né? Ele era um homem falado nas regiões celestiais. Né? Ele era falado nas regiões. Ó, lá está o fulano. Que lá eu conheço. Nós temos que ser falados nas regiões celestiais. Viu o louvor que o Maurílio fez? Viu o louvor que a Vanessa fez no culto? Ali na mesa, gritando? Viu o louvor que os irmãos fizeram ali? Nós temos que ser falados no céu. Então, a nossa boca tem que bem dizer, abençoar. Sem isso, não tem milagre. Diga, se eu amaldiçoar, não tem milagre. Não tem milagre. Você vê Deus, né, trazendo o povo do Egito, e o povo fez uma coisa que Deus adora, né? O povo murmurou. Então, se eu quero um milagre, eu tenho que amanhecer de manhã. Eu tenho que acordar de manhã, me levantar e benzer o Senhor. Estou em pé, estou bem. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado da minha esposa. Obrigado. Entende? E eu tenho que gerar essa cultura, essa mudança de mente e começar a agradecer a Deus por outras coisas. E quando Deus ministrava comigo, eu comecei a ver chuveiro. E chuveiro é bom. Que chuveiro bom. Tomo banho naquele chuveiro. A toalha que eu uso é boa. Então bendigo o Senhor. O papel higiênico que eu uso é bom. Agradeço. O judeu faz oração quando vai aos pés. Sabia disso? Senhor, obrigado porque eu fui aos pés hoje. A roupa de cama que eu uso é boa, minha cama é boa, minha casa é boa, eu tenho um carro bom, eu tenho filhas saudáveis e uma esposa bonita, que me ama, que cuida de mim. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que falar. Não precisa falar, ela já sabe. Não preciso falar, porque Deus já sabe. Não, tu tem que falar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vocês estão comigo? Vocês estão com a cara assim meio... Parece que tomaram um susto. Vocês estão entendendo isso? Então, nesse dia a dia, diante dessas coisas todas, às vezes eu não gosto de alguma coisa. Por que tu falou isso? Eu já fico estressado. Por que eu fico estressado? Por que eu fico irado? O que está faltando? A Bíblia diz, ela diz, irai-vos, mas não pequeis. Se tiver alguma coisa de ira, tem que ser para mudança. Não é para te dar um soco na cara da mulher, ou dar um tapa na cara do marido, ou brigar com os filhos, não é para isso. Se eu conseguir me irar de alguma maneira, é sinal que essa coisa ela precisa ser mudada. Como é que eu vou mudar isso? Com amor, com sabedoria. Vocês me entendem? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Tive uma experiência essa semana muito interessante. Ontem eu saí com a minha filha mais velha, ainda fomos na farmácia pegar umas coisas, e quando eu voltei, o carro entrou na minha frente assim, e ela, buzina, pai, buzina! Eu falei, mas por que, minha filha? Buzina? Não, assim, tem que buzinar. Eu falei, mas por quê? Você sabe para que usa buzina no carro? Para que é colocar uma buzina no carro? Alguém sabe? Pode me dizer? Para alertar. A buzina é para alertar, não é para eu tirar minha ira, né? O cara, o que tinha que atravessar na minha frente? Ou partir no meio. Se eu tivesse uma caminhonete, eu passava por cima dele. O que eu ia ganhar com isso? Entende? E aí o Espírito Santo ministrou, e eu disse para ela, por que, minha filha? Eu sei todas as coisas. Olha,
O Espírito ministrou para mim. Eu sei todas as coisas que podem acontecer se eu buzinar para ele. Se eu me estressar com ele. Se eu enfiar o carro em cima dele. Ou se eu seguir em paz. No shalom de Deus, né? No shalom do Rei de toda a terra. E nós fomos assim conversando. Vocês entendem? Então, as coisas do dia a dia, o inimigo vai tentar colocar na tua boca palavra amaldiçoadora. Palavra de ira. Palavra de briga. E tu vai ter que te aquietar. Se tu não consegue, mas o meu temperamento, apóstolo, o meu sujeita ao teu temperamento ao Espírito de Deus. Senhor, eu coloco aqui, né, esse meu sangue, eu quero um sangue árabe. Eu tenho um sangue árabe que ninguém segura, eu sou meio bomba, homem bomba, né? Coloca, né? Se a gente for ver, né, o árabe ele está lá naquele reduto lá, né, onde Jesus nasceu, né? Na região lá do Oriente Médio. Então nós temos que sujeitar a Deus em todas as coisas. Não cheguei no milagre ainda, né? Mas eu quero que entenda que Deus tem um milagre para ti. Amém. Milagre, eu fui ver o que é milagre. Qualquer indicação da participação divina na vida humana. Tem participação divina na tua vida? Tem participação divina na tua vida? Amém. Como é que foi isso? O Filho de Deus mora dentro de mim. O Espírito de Deus. Tem um judeu morando dentro de mim. Então tem participação divina. Então, tudo que diz respeito à minha vida é um milagre. Tudo é milagre. Se a gente pegar a história de cada um, a gente vai falar, mas aconteceu isso, né? Às vezes a gente conta, quando eu casei, aconteceu isso. Milagre, 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 milagre. Nós temos que enxergar. Porque assim, se eu receber de Deus hoje uma unção, e tu vai receber, e eu também, nós vamos crescendo nesse entendimento. Nós vamos glorificando a Deus. E os milagres vão aumentando. E aí a onda vai começar aqui. E eu fiquei escandalizado com a palavra da apóstola Esther. Porque botaram nós de cobertura da Argentina. E aí ela fala que vai vir um turbilhão no Brasil e principados vão cair, potestades vão cair, dominadores, e vão cair reis, e vão não sei o que, blá, 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 e vai começar ali na Argentina. Semana já vou ter uma reunião com o apóstolo lá, já vou mandar o vídeo com a palavra que ele não assistiu, porque vai acontecer alguma coisa. Irmãos, tem essa expectativa. Que dia é hoje? 23 de abril, domingo. Vocês imaginam o que vai ser o dia 24, segunda-feira? Vocês já imaginaram o que vai ser o dia 24? E o dia 25? Tem uma onda na tua direção. Vai começar a acontecer coisa diferenciada. Você está viajando com o Maurílio, ele estava compartilhando coisa boa, né? A gente coloca algumas coisas diante de Deus, e aí quando a gente menos espera, começa a acontecer umas coisas loucas, né? O Evangelho é loucura para aqueles que não creem, né? Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, o que eu quero colocar para vocês assim, não aceite nada barato, nada essa coisa xoxa que chamam de evangelho. Me perdoe a expressão. Não aceitem, minha religião, não aceitem essas coisas. Mas poder de Deus. Milagres. Amém? Sim. E bem rapidinho, eu vou querer ler Mateus 13, 53 a 58, pode ser? Mateus 13. Então nós precisamos gerar um ambiente, e a gente vai ver que Jesus, ele não conseguiu fazer milagre, porque não tinha ambiente. 53, o que eu te disse? 58, né? Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, aonde ele chegou? Sua cidade. Uma coisa que eu tenho visto que é interessante, é que quando eu vou ministrar em outras cidades,
O que eu falei? Outra cidade. Quando eu vou ministrar em outra cidade, há um mover diferente. Mas quando eu venho para a minha cidade, não acontece o mover. Você sabe dizer por quê? Nós temos que mudar isso. Nós vamos mudar isso no Ministério Shalom em nome de Jesus. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria? Imagina a sabedoria de Jesus e esses poderes milagrosos. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tá, 1 minuto. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? 7. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então o que está faltando o quê? Honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então o que entrou? Incredulidade. Incredulidade, ele está em linha com maldição. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê, quem for incrédulo, condenado. Maldição. Vocês estão entendendo? Então nós temos que gestar na nossa mente essa mudança para que a gente possa mudar o ambiente. Esse ambiente aqui, ele precisa operar milagres. Quando as pessoas entrarem, uma dor de cabeça a semana toda, ela vai entrar, pisa aqui para dentro e acabou a dor. Por quê? Porque nós vamos gestar, então, essa mentalidade que eu sou um milagre. Amém? Amém. Amém? Vamos fazer isso? Vamos gerar isso? Em nome de Jesus? Amém. E uma coisa que nós precisamos aprender é que a nossa vida ela tem que estar alicerçada sobre os princípios de Deus. Eu vou ler os princípios rapidinho e nós vamos aplicar aqui alguma coisa. Caráter, eu tenho que ter um bom caráter, o caráter de Cristo. Mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade e aliança. Eu tenho que ter aliança com Deus, né? E a aliança com Deus ela tem cláusulas. A minha aliança com Deus é isso, né? E Deus ele promete isso e ele cumpre. Ele é fiel e justo e cumpre. Então eu preciso ter aliança com Deus. E aí tem essa série de coisas, né, de princípios que nós precisamos então aplicar na nossa vida. E nós vamos, como é que nós vamos fazer? Eu quero pegar um princípio. Quero pegar semear e colher. Então, para que a gente venha ter uma mudança, nós precisamos aplicar, né? E eu quero ler então com vocês um milagre só e nós vamos orar. Marcos 5. Vocês estão me entendendo bem hoje? Amém. Bem? Sim. 25 a 35. Marcos 5. 3 passos, tá? Que nós temos que dar para um milagre. Pode ter mais coisa, nós podemos, né, numa próxima falar sobre isso. 25. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, grave isso, tá? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente... Ela fazia o quê? Ela pensava. Vocês já tiveram a oportunidade de não orar por uma coisa, mas pensar em Deus fazer? Alguém já teve essa experiência? Então vamos exercitar isso, tá? Ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha o pensamento que ela teve. É até onde que eu disse? 35.
Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe diz: filha, a sua fé, vai pegando a chave, a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais ir incomodar o mestre. Aí depois é outro milagre que vem em seguida aí. Amém? Ela fez algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa, ela ouviu falar de Jesus. Nós já passamos por isso, nós já ouvimos falar de Jesus. Mas eu quero trazer para vocês que Jesus, ele quer que tu escute ele de uma maneira diferente hoje. Aquela multidão que estava ali, que eles falavam que em volta de Jesus tinha em torno de 5.000 homens, né? 5.000 pessoas rodeando Jesus. Eles tinham ouvido falar de Jesus ou não? Sim? Sim. E por que não aconteceu outro milagre em volta só com aquela mulher? Então é uma disposição de um ouvir diferente. É uma necessidade gerada, né, que vai fazer com que eu faça coisas diferentes. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Deus quer fazer coisas diferentes, mas eu tenho que ouvir Ele de uma maneira diferente. Amém? A palavra diz, lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ungido. A palavra ungida. A palavra tem que ser ungida. Então eu tenho que treinar a palavra, eu tenho que falar a palavra, eu tenho que ver onde é que está, eu tenho que ver, né, em outros textos onde é que está aquela palavra para ela começar a movimentar a minha vida. Então eu tenho que ouvir de uma maneira diferente e os milagres vão começar a acontecer. Amém. Tem alguma coisa travada aí, mas eu preciso ouvir diferente. E Deus vai trazer então uma cura, né? Lá em Deuteronômio 28, ele começa assim: se atentamente ouvir a Deus e Obedecer. Vocês estão entendendo? Ela ouviu e obedeceu. Ela sabia que se ela tocasse, uma mulher com fluxo de sangue lá em Israel, naquela região, ela não pode ser tocada. A gente já contou aqui uma experiência que tivemos em Israel de uma menina que estava menstruada e ela caiu e não sei se era marido, noivo, o que era, e ele ficou, e ela estendida, estava neve, estava gelo, ela caiu, mas ele não podia tocar nela e ela não conseguia se levantar. Essa mulher, ela não podia estar no meio do povo. E ela se aventurou. E ela foi. E ela deve ter ouvido assim: não, tu não pode. Não vai acontecer nada contigo, tu não pode. Tu está impura. Tu isso, tu aquilo. A gente tem ouvido muitas coisas. Né? Por que Jesus lá, naquela palavra que nós vimos sobre a terra dele, lá não aconteceu nada? Porque eles olharam para o irmão, eles olharam para o primo, eles olharam para o... Entende? Nós temos que mudar essa mentalidade com a família. Deus quer fazer alguma coisa. Não, esse aí não tem jeito. Eu conheço ele desde novinho. E tirei com ele jogando bola, jogando corrida. Vocês entendem? Nós temos que mudar. E Deus vai começar a fazer então
o sobrenatural. Então, ouvir é diferente de experimentar. Eu tenho que ouvir e experimentar. Então, se eu escuto uma palavra de Deus, mesmo cantada, né? Que nós ouvimos ali que Deus, Ele é poderoso, né? O Jeová Jireh, né? O Deus que nós vamos cantar daqui um pouco. Eu preciso crer. Qualquer coisinha que acontece, é só comigo, sabe? Eu começo a me desmerecer. Não, Deus, Ele tem algo para ti sobrenatural. Amém. Então, a segunda coisa é crer, né? Se tão somente eu tocar. Nós precisamos tocar em Deus. Nós precisamos tocar, né? A palavra fala desse tempo, nos dias do fim. Ela fala que a presença de Deus vai ser tão grande que o ambiente vai ficar denso. Vai ficar, sabe, assim, uma coisa meio, um ar pastoso. Né? A gente vai sentir algo diferente. Pesado de presença, porque a glória é pesada. Não consegue levantar. Não consegue. Eu vou mandar para vocês, vou fazer um videozinho da apóstola, porque ela ministra a palavra e ela plá no chão, certo? Lembro que eu vivia um tempo com a Raquel, que ela liberava palavras e eu tinha que segurar, né? Caía. Porque a presença de Deus é muito forte. Entende? Vai acontecer. A gente vai sair daqui muitas vezes embriagados com a presença de Deus. Amém. Não dirige embriagado, viu? Tá? Não dirige embriagado. Aí a gente leva vocês em casa. Se tão somente tocar, então, tá? Então, tem algumas palavras aqui sobre tocar, mas eu não vou ler. Não vou ler porque nós temos que terminar. Okay? Tocar. Terceiro passo. Primeiro ouvir, crer e tocar. Tem que correr atrás, né? Então, a multidão apertava. Tem coisas que nos apertam. Tem problemas que nos sufocam. O que esse texto está dizendo é, olha, eu tenho que vencer as barreiras. Quantos tem problemas aqui? Todos nós temos problemas. Cristo levantou as duas mãos. Mas é assim, né? Jesus falou que basta cada dia o seu mal, tem mal para todo dia. Mas eu tenho que, entende? Eu não posso focar nisso. Meus olhos têm que estar no trono de Deus. Bem? E eu vou vencer. E Deus vai me dar sabedoria para vencer, então, esse tempo. Amém? Eu vou fechar aqui, porque eu sei que vocês entenderam. Então, todo milagre, ele vai ter o ouvir, o crer e o tocar. Pesca maravilhosa. Vocês lembram da pesca maravilhosa? Pedro, eu passei a noite toda pescando, não pesquei nada. Eles voltam para o barco. Quem é que disse para ele voltar para o barco? Quem disse? Jesus. Jesus diz, volta para o barco e atira a rede do outro lado. Ele ouviu, ele podia ter dito, eu sou pescador. Era pescador ou não? Sim. Eu sou pescador, eu conheço isso aqui e não está dando nada hoje. Mas eu ouvi a tua voz e debaixo da tua palavra eu acreditei e fiz. E a Bíblia diz que ele começou a puxar a rede e pesou e ele chamou outro barco. Veio outro barco e encheu os dois barcos. Coisa assim, milagre. Você entende? Ele podia ter feito e às vezes nós fazemos isso. Por isso não recebemos. Né, Vanessa? Por isso não recebemos. Ah, não, eu sei. Vou pegar, eu sou farmacêutico, eu sei como é que funciona esse negócio. Né? A gente coloca, né? Vou pegar o exemplo. Eu sou professor, e eu sei que é assim, eu sou não sei o que, né? Tu bota a tua formação aí, tu diz, não, eu já tenho tantos anos com Jesus, eu sei como é que a coisa funciona. Entende? A gente coloca coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas quando tu escuta e faz, vão dizer, é louco, Fabiana é louca, tá fazendo isso aí, pô, uma mulher que tem formação e fazendo um negócio desse aí, faz, que Deus vai te honrar. Amém. Amém? Final do Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Diga sem fé. Sem fé. Diga sem fé. Sem fé. É impossível Agradar a Deus. Deus quer nos fazer então essa geração dos últimos dias, geração de fogo. Amém. Farei dos meus ministros labaredas, está escrito? Sim. Eu sou labareda, eu quero ser labareda, eu quero botar fogo. Amém? Sansão, quando se levanta contra os inimigos de Israel, ele era labareda, ele botava fogo na plantação do inimigo, queimava tudo. Né? O inimigo vai correr da gente. Amém. Deus vai nos dar vitória. Eu reforço para vocês, nós sempre ganhamos, nós nunca perdemos. Nós cantamos isso aqui, o Jeová Jireh nunca perdeu batalha, nós cantamos. Amém? Amém. Era isso então que eu queria compartilhar com vocês. Creia que Deus tem um milagre para a tua vida. Eu espero que o Espírito Santo ele te quiete. Eu espero que o Espírito Santo te acorde de madrugada. Eu espero que ele te faça pensar nele 24 horas por dia. Eu espero que o Espírito Santo te convença que tem coisa que tu tem que abandonar e te aproximar mais das coisas de Deus, da palavra de Deus. Amém? E eu espero que tu prove de milagres. Eu quero que tu me mande assim, apóstolo, aconteceu tal coisa, era impossível, né? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. Eu vou esperar o teu WhatsApp mandar lá para mim. A foto, inclusive, do milagre. Ó. Olha aqui, apóstolo. Tá? Amém? Fique de pé. Podemos cantar? Nós vamos cantar aquele cântico que nós começamos. E se tu sentir que a palavra foi para ti, e se tu sentir que tu precisa realmente entrar nesse mover diferente de Deus, tu vem na frente que eu quero te ungir. Nós vamos sair daqui com mente ungida. Aleluia. Mente ungida. Amém? E o Senhor começa então um tempo novo na nossa vida, em nome de Jesus. Como foi? Oi. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, aleluia. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Por que, me ajude? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, Senhor não vier, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não fico no que vejo, fico no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Esse fogo é nós que atraímos esse fogo. Com a tua voz tu consegue atrair a glória do Senhor. Bendiga o Senhor. Bendiga Ele. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Pensamento da parte do Senhor. Deus renova a mente. Possa pensar com a mente do céu. Deus se alegrar na tua presença. Alegria do Evangelho. Mostra a Deus lá. Pensamento do céu. Pensamento do céu. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Irás prover de novo. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que
vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás correr de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glorifique o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Comece a enxergar o que o Senhor vai fazer na tua vida. Comece a enxergar, comece a te ver caminhando. Olha lá, encha esta atmosfera de gratidão. A mais da parte de Deus, a mais da parte de Deus, a mais da parte do Senhor. O Senhor mostrou, Senhor, que nós entramos no novo tempo, tempo de milagre, sobrenatural, algo maravilhoso da parte do Senhor. Meu Deus, não queremos ser enganos, comuns, a palavra de nascer cabeça, não causa, por cima, seja o barulho tocado nessa noite, seja tocado. Escute a voz do Senhor, escute a voz do Senhor, escute a voz, escute o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. De novo. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Mais uma vez. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia. Escute, coloque na tua mente hoje essa unção de Deus, que não há impossíveis. Não tem impossível para o povo de Deus. É possível o mar se abrir para o povo passar em pé seco? Não é possível, mas para Deus é possível. E aí quanta coisa aconteceu. Um homem caiu dentro de um lugar cheio de leão. O leão come ou não come? Come. Comeu Daniel? Não comeu. Uma fornalha de fogo não queima? Queima. Não queimou. Nós temos que entrar nessa dimensão. Amém? Só que eu quero desafiar vocês a pensar além disso. Além disso. Além disso. Conheçam
a história dos homens, conheçam a história de Jesus, conheçam a vida de Jesus, tenham intimidade com Jesus, porque Ele falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Amém? Atrás de ti tem milhares de vidas. Atrás de ti tem milhares de vidas. Se tu entender, tu vai contagiar milhares de vidas. Vocês creem nisso? Ou eu estou louco? Eu sou louco mesmo, né? Eu creio. Eu creio. Bem, entendam outra coisa. A visão, ela não é uma linha de produção. Eu fui ganhado, fui consolidado, eu fui discipulado, agora eu vou fazer. Não é assim. É níveis de experiências com Deus. E Deus quer que tu tenha experiência com Ele. Eu vou lá porque o pastor ora e eu caio. Eu vou lá porque o pastor ora e eu me sinto bem. Não, é tu que vai fazer isso. Se tu não fizer isso, as trevas vão tomar conta da nossa terra. Bem, antes de orar, eu quero compartilhar com vocês. Carazinho ontem, eles estavam consagrando, a feitiçaria estava consagrando a avenida principal da cidade. Eu já dei um toque lá no pessoal de Carazinho, olha, não, joga óleo nisso aí, não, né? Te faz presente aí. Fui levar a Thaís na rodoviária do Cambuí. Quando eu voltei, na entrada da universidade, eles estavam com uma banca vendendo produto de feitiçaria. Por que isso está acontecendo? A gente tinha empurrado isso para fora. Porque a gente assumiu a mentalidade, é assim mesmo, não. O culto vai até tal hora, então até tal hora, depois eu vou fazer. Não, nosso culto ele é constante. Nossa luz tem que brilhar, o óleo tem que ser renovado todo dia. Aí não tem treva. Não é assim, quando a luz brilha, não tem treva. Apagou a luz, tem treva. Amém? Bem-vindo ao novo tempo. Amém. Bem-vindo ao novo tempo. Diga aí pro irmão da teu lado. Bem-vindo ao novo tempo. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Eu quero que tu ore assim. Bendiga o Senhor porque Ele te deu a oportunidade de estar aqui. Bendiga por esse lugar. Bendiga pela cadeira que tu sentou. Bendiga pelo ar-condicionado. Bendiga pelos músicos que cantam aqui. Bendiga o pessoal da técnica que participa aqui. Bendiga pelos pastores. Bendiga pelos irmãos. Bendiga pelas famílias. Bendiga pelas crianças. Começa, sabe? Eu quero que tu, até pelo tapete que tu limpou o pé, bendiga ao Senhor por isso. Tem lugar que não tem isso. Nós te louvamos, Deus, nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor vai soprar sobre nós. O Senhor vai soprar sobre as brasas. O Senhor vai soprar, Senhor, e esse fogo vai incendiar. Vai incendiar a nossa casa, Senhor. Vai incendiar, Senhor, a nossa vizinhança, Senhor. Vai incendiar a nossa cidade, Senhor. E as trevas vão ter que bater em retirada, Senhor. Nós declaramos, Senhor, essa cidade é do Senhor Jesus. Esse estado é do Senhor Jesus. Nossa nação, Senhor, é do Senhor Jesus. Eu quero ouvir a tua voz aí. Eu quero ouvir a tua voz. Declare isso. Senhor, a minha terra, a minha casa é do Senhor. Meu casamento é do Senhor. Senhor, o milagre que nós esperamos para o Brasil seja executado pelo Senhor. Teus anjos, Senhor, venham, Senhor, nas ruas das nossas cidades. Teus anjos, Senhor, venham nos estados brasileiros. Teus anjos, Senhor, estejam em Brasília, Senhor. Nós declaramos um grande rebuliço essa semana, Senhor. Tronos caindo, Senhor. Principados caindo, Senhor. Dominadores caindo. Reis saindo do trono, Senhor, para que o justo venha e governe, Senhor. Nós declaramos, nós bendizemos ao Deus, ao Rei de toda a terra, ao Senhor, será o Rei de toda a terra. Nós declaramos isso, Senhor. Venha, Senhor. Eu declaro sobre
cada família, Senhor, salvação. Eu declaro sobre cada família, Senhor, alegria. Eu declaro sobre cada família, Senhor, milagres, Senhor. Milagres sobre milagres, Senhor. E o povo se alegrará no Senhor. Assim nós oramos, Senhor. Que honra para nós a tua presença aqui, Senhor. E nós queremos, Senhor, crescer a cada dia mais na tua presença, no nome de Jesus, o nosso Salvador, o Cristo, o ungido de Deus, nosso Salvador, aquele que veio pagar o preço, Senhor, para que toda a humanidade se renda ao Senhor Jesus. Pai, usa-nos como instrumento, Senhor. Sela essa palavra, Pai, sobre a vida de cada um. Milhares de milhares, Senhor. Os teus filhos serão aqueles que contagiam o povo aí fora com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Vanessa? Deus vai te usar, Vanessa, muito mais do que tu imagina. Amém? Vocês já pegaram a sua oferta aí? Eu vou pedir que vocês peguem a sua oferta. Vamos fazer uma oferta para o Senhor, né? Nós entramos em um tempo de milagre. Amém? Eu tenho ensinado vocês a se preparar, né, para a oferta, né? Estejam sempre preparados, né? Sempre preparados. Esse dia que nós estamos entrando é um dia, no calendário bíblico é um dia muito importante. Se tu quiser fazer essa oferta pensando nisso, é um tempo. Por isso que eu digo para vocês, as trevas estão na rua, porque eles têm esse entendimento. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Nós vamos mudar isso. Sim. Nós vamos ser prudentes. Nós vamos fazer as coisas como o Senhor manda fazer. Então pegue na tua mão, assim, crendo. Senhor, eu quero declarar então um tempo novo. Um tempo de uma colheita sobrenatural. Um tempo de milagres de colheita. Amém? Amém? Tem uma coisa aí? Vou fazer mais uma pergunta. Poxa. O ambiente está denso. É mesmo. Olha, peço que Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia por tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Amém? Levante tua mão. Pai, que honra, Senhor, estarmos na tua casa, te adorando, te louvando, agradecendo o teu nome, Senhor. Que essa semana ela seja marcada por milagres. Que ao lermos a tua palavra, realmente, essas coisas que falamos, que o teu Espírito consolide, porque é o teu Espírito que convence. É o teu Espírito que convence. Espírito Santo, move-te nas casas, move-te nas famílias, move-te, Senhor, nas casas de paz. Que seja, Senhor, acrescentado uma grande multidão a nós. E serão, Senhor, ganhos, consolidados, discipulados. Levaremos, Senhor, a maturidade de conhecer os milagres do Senhor
na sua vida, Senhor, para até aquele dia que o Senhor vem buscar a igreja. Oramos a Ti e te agradecemos pela honra da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu consigo ver coisas aqui, viu? Mas Deus abençoe vocês. Coisas grandes do Senhor. Amém. Amém? Dê um abraço aí, meu irmão, que está do teu lado. Declare uma palavra de bênção. Dá tchau pro pessoal do Zoom, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau pro pessoal do Zoom. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe.